Bom, bom dia pessoal. Vamos começar novamente mais uma aula remota aqui, por causa do último dia, né, antes do recesso, por causa do problema com os ônibus, né? A gente resolveu fazer essa aula remota. A aula seria no laboratório, mas acho que dá para dar um jeito de fazer a aula aqui sobre taxonomia, né? A aula que a gente teria de fundamentos de ecologia. Então eu espero que vocês vejam o vídeo, né? O vídeo vai estar disponível no SIGA, vejam até mais de uma vez, né? E aproveitem aí. Esse conteúdo também está no primeiro capítulo de, acho que todo o livro de ecologia, né? E hoje a gente vai falar de taxonomia, né? E Linneu, por exemplo, né? Classificação binomial, né? E os reinos vivos, né? Dos seres vivos. Então a gente já falou, né? Em outra aula, né, que dentro da ecologia a gente tem três ramos, né, que trabalham com seres vivos, né, taxonomia, sistemática e filogenia, né. Taxonomia é a parte, né, essa parte da ciência que nomeia, né, nomos, de nomear, taxon, os seres, né. Então é um método, né, existe um método, existem regras de taxonomia, a gente não vai entrar nessa aula aqui, né, a fundo sobre isso, mas esse método vem sendo construído há muito tempo, né, por uma série de pesquisadores, naturalistas, né, sobre como que a gente nomeia os seres vivos, né, e de uma forma lógica, de uma forma que a gente possa, tanto esteja no Japão, quanto esteja na Rússia, quanto esteja nos Estados Unidos, quanto esteja no Brasil, a gente saiba que aquela espécie é a mesma espécie, né, se eu pegar aqui ou lá, né, num museu, por exemplo, eu sei que aquela espécie não é simplesmente uma cobra coral, mas é o nome de uma espécie, por exemplo, Micrurus frontalis, né? Isso dá uniformidade para as coisas, porque até algum tempo atrás, né, eu poderia pegar uma cobra coral aqui, uma cobra coral na Argentina, era tudo cobra coral e não sabia, é uma espécie, não é uma espécie, né? Então a taxonomia veio para permitir que a gente conseguisse uniformizar e ordenar, né, os seres vivos, né? Então, né, talvez não o primeiro, né, mas um dos primeiros naturalistas, né, a quererem se aventurar, né, pelo mundo da classificação dos seres vivos, né, e um super conhecido foi o grego Aristóteles, né? Aristóteles foi discípulo de Platão, né, lá na Grécia, 300 anos antes de Cristo, né, mas era um cara muito observador, era um cara, né, que gostava muito do mundo natural, né, dessa filosofia do mundo natural, né. Aristóteles, ele se aventurava pela medicina, se aventurava pela astronomia e também se aventurou pela biologia, né, tanto que Aristóteles é conhecido como o pai da biologia, né. Ele pegou não só ensinamentos que ele conhecia na época, né, vindo de outros filósofos ali, mas ele foi tutor de Alexandre, né, e Alexandre foi o grande imperador que expandiu o Império Grego, então ele recebia muito material, por exemplo, não só da Europa, né, mas também do norte da África, e ele se aventurava a abrir esse material e ver os bichos, ver as plantas, principalmente os bichos, né? E ele foi o primeiro cara a propor um tipo de classificação taxonômica mesmo dos bichos que tinham sangue vermelho e os bichos que não tinham sangue vermelho, né? E é claro que hoje, pensando, isso pode estar errado, mas tem uma lógica, né? Se você abre um bicho, né, você abre um mamífero, você abre um réptil, eles estariam de sangue vermelho. Se você abre, por exemplo, um inseto, né, uma barata, estaria nos seres que não têm sangue vermelho, né? Então foi uma lógica interessante a do Alexandre, que permitiu depois, né, outros naturalistas a pensarem sobre isso e começarem a descrever melhor, né, esse mundo natural, né? E o principal deles, né, na verdade o naturalista, né, o médico, biólogo, né, zoólogo, ecólogo, né, nem tinha ecologia na época, mas
a pessoa que mais, né, se aventurou e que formou um método muito interessante em 1700 de começo de 1700 até 1758, por exemplo, 59, se aventurou a fazer esse método científico, foi esse sueco chamado Carl Linnaeus, né? Chamado Linnaeus, né? Carl von, o nome dele é bem grande, a gente chama ele de Linneu. Linneu foi um cara muito, ele era, né, um cara rico, assim, ele um cara que conseguia visitar, por exemplo, né, as sociedades científicas, né, científicas entre aspas na época, e ele passou a receber, né, por essa vontade dele em fazer um método de classificação de todos os seres vivos, ele passou a receber bastante material, né, bastante material dessas viagens de circunnavegação que na época, né, tanto ingleses quanto portugueses quanto espanhóis faziam para achar, né, e para mapear o mundo como um todo, né? Então, nessas viagens o pessoal coletava, né, muito material novo, assim, muitas espécies novas, e grande parte desse material acabava parando, né, nas mãos de Linneu. E Linneu foi descrevendo isso. Linneu separou em dois grandes grupos, o grupo das plantas, né, e ele fez um grande compêndio que chama Systema Plantae, né, sobre as plantas no geral, e um outro grupo que é os animais, né, e obviamente dentro de plantas tinham fungos, tinham, né, algas, tinham outras coisas, e nos animais, né, talvez tivessem algumas outras coisas também, hoje colocados como até protozoários, mas pensando nos animais mesmo, né, pluricelulares, ele criou o seu sistema natural, né? Tanto para a planta quanto para o animal, ele criou um sistema de classificação, que é um sistema de classificação hierárquico. Como falei, é um sistema de classificação que a gente usa, é óbvio, né, com algumas modificações, mas até hoje, né? Começando com grupos muito maiores, né, e esses grupos hierarquicamente vão se reduzindo até chegar no menor grupo, né, que seria a espécie, né? E ele pensou, mas a espécie não pode ser um nome só, porque é que nem, por exemplo, o nosso nome, né? Imagina se eu tivesse só um nome, só Frederico, né? Seriam sim, vários, né? Talvez milhares de Fredericos no mundo, né? Então ele pensou, para melhorar isso eu vou colocar dois nomes, né? Um nome eu chamo de gênero e o outro nome eu chamo de epíteto específico. E o conjunto dos dois nomes, ou seja, gênero com o epíteto específico, formam o nome da espécie, né? Então vem de uma hierarquia lá de um reino maior, depois um grupo um pouco menor dentro do reino, que seriam os filos, depois um grupo um pouco menor, que seria a classe, família, gênero, e aí gênero com espécie formam, gênero com epíteto específico vão formar a espécie, né? Isso funciona para todos os seres vivos, né? Até hoje funciona para todos os seres vivos, exceto se você considera vírus um ser vivo, e aí o vírus não entra nessa classificação. Mas de resto, né, todas as bactérias, todos os protozoários, todos os fungos, todas as plantas, todos os animais vão ter, né, com alguma também, talvez algum cuidado ali para um bicho ou outro, mas todos acabam entrando nesse nome de espécie, né? Até chegar à espécie. É a nossa espécie, né? Todos nós aqui na sala aqui, somos humanos, somos Homo sapiens, né? Já existiram outros hominídeos, né, muito parecidos com a gente, Homo de Neandertal, Homo neanderthalensis, Homo floriensis, Homo denisovano, né? Homo habilis, por exemplo. Hoje em dia, do nosso gênero, o Homo só tem a gente. Nós somos os Homo sapiens, né? Só para exemplificar aqui, mostrando para vocês, então, né, dos seres vivos, nessa vida, a gente vai ter formas hierárquicas partindo do maior de todos, né? Ou seja, no grupo que agrupa a maior quantidade de coisas dentro daquele grupo, até
chegar ao nível da espécie, que seria o menor dos grupos, né? De espécie a gente só tem os indivíduos daquela mesma espécie, né? Então chega até a espécie. Antigamente, quando começou, Linneu, por exemplo, ele criou os reinos, né? Ele pensou nos grandes reinos. A gente vai falar na aula de hoje desses grandes reinos, né? Mas hoje em dia, mais do que esses grandes reinos, a gente tem uma classificação maior, que são os domínios, né? Então, por que isso? Porque quando a gente começou a observar melhor os reinos, e antigamente eram 5 reinos, né? Reino Monera, que era o reino das bactérias, reino Protista, que era desses protozoários, reino de Fungi, que eram os fungos, né? Reino Planta, que agrupava todas as algas e plantas dentro, e reino Animal, que agrupava todos os animais, né? Quando o pessoal começou a estudar melhor, né, esses reinos, o que eles viram? Que primeiro tem uma separação muito grande entre o reino Monera, porque as células do reino Monera não têm núcleo, né? Então são células procarióticas, né? E vocês devem estar vendo isso em biologia celular. E todos os outros seres, né? Então, protista, fungi, animal e vegetal, têm células com núcleo, né? Ou seja, com uma membrana que separa o material genético do resto da célula, né? Esses caras teriam células eucarióticas, né? Só que dentro desse reino Monera, ou seja, dentro dessas células procarióticas, a gente tem grupos muito diversos, tão diversos como uma ameba e um elefante, né? Então, hoje em dia, essas bactérias elas são separadas em 2 grandes domínios, né? Ou 2 grandes reinos, né? Dentro de um domínio. O domínio procariota, mais 2 grandes reinos, que seriam os reinos das arqueobactérias e os domínios das bactérias, ou eubactérias, ou bactérias verdadeiras, né? Então, a gente hoje consegue descrever 3 grandes grupos animais, grupos de seres vivos, né? As arqueobactérias seriam seres procarióticos, né? As eubactérias seriam outros seres eucarióticos. Tanto as arqueobactérias quanto as eubactérias, elas são seres unicelulares. As arqueobactérias, elas conseguem sobreviver em lugares muito, muito difíceis de ter vida, como, por exemplo, dentro de vulcões, ou em lagos extremamente salgados, né, ou em lugares, né, extremamente frios ou extremamente quentes. Já as eubactérias são as bactérias mais comuns espalhadas por aí, que a gente pega na mesa, por exemplo, ou no mouse do computador, né? E todo o resto, né, seriam um outro grupo, que seriam os caras com células eucarióticas, né? Então, a gente pode pensar de 3 grandes domínios. Na verdade, tem classificações que colocam procariontes, né, células procarióticas e eucarióticas, como sendo impérios, e os domínios. Domínio dos arqueobactérias, domínio das eubactérias e domínio dos eucariotas. E os reinos, né, arqueobactéria, eubactéria, e aí protozoário, protista, né, fungi, animal e vegetal. Então seriam 6 desses reinos, né? E aí, dentro de cada um desses reinos, a gente tem suas divisões. Aí começa filo, divisão, classe, ordem, família, gênero e espécie. Mesmo entre esses grupos maiores, a gente às vezes tem subdivisões. Então a gente pode ter superclasse, infraclasse, superordem, infraordem, subordem, superfamília, subfamília, infrafamília, né, subgênero, subespécie. Até espécie a gente poderia ter classificações um pouco mais detalhadas, que não funcionam para todos os seres, mas para alguns específicos, né? Mas de grosso, sim, para agora, né, todos os seres vivos, como eu falei, exceto vírus, são divididos nessas classificações, né? Império, talvez, domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Domínio, reino, classe, domínio, reino, filo ou divisão, né? Depende do grupo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Essas são as principais, tá?
Então, só o que eu acabei de falar para vocês, né? Só para vocês verem, a gente tem 3 grandes domínios, então, né? Das bactérias ou eubactérias, né? São as bactérias mais comuns, vivem em ambientes menos hostis. Os arcae, que são essas bactérias, né? Ou pseudobactérias, que sobrevivem em lugares muito, muito inóspitos, né? Por exemplo, dentro do trato digestivo com pH 1, né? Bichos que conseguem sobreviver, seres vivos conseguem sobreviver em lugares muito, muito hostis. E o resto são os eucariotas. Né? Vamos lá. Então, a grande diferença, só para mostrar para vocês aqui, a grande diferença entre as células procariotas e as células eucariotas, né? Todas as células têm essa parede celular, isso vocês certamente viram em biologia celular, mas as células procariotas, né, as células tanto dos arcae quanto das eubactérias, elas têm as proteínas genéticas, né, o material genético espalhado pela célula, né, pelo citoplasma da célula, né, o DNA espalhado pela célula. Né. Já as eubactérias não, vão ter, e a gente vai ver um pouco depois, vão ter uma parede celular separando esse material genético do resto da célula. Né. Então, como eu falei, essas arcae, né, são, se a gente olha, né, formados, são seres unicelulares, né, procariotas, formados por uma parede celular, uma série de organelas comuns de outras células, muito parecidas com as bactérias. Né? E, só mostrando aqui, e aí eu já dou uma dica, né? A gente antigamente precisava procurar em livros, né? Pô, mas onde que eu acho os nomes dos seres e toda a classificação, né, desses seres, né? Hoje, a grande maioria das espécies, né, ou muitas espécies, a gente consegue achar essas classificações na internet de uma forma muito fácil, no site Wikipédia. Né? Wikipédia é essa grande enciclopédia que é livre, né, dentro da internet, que um monte de gente, né, em colaboração vai escrevendo sobre diversos assuntos. E dentro da ecologia, dentro da biologia, não é diferente. E a Wikipédia tem um padrão, um modelo, quando a gente procura o nome de uma espécie, né, ele sempre deixa aqui aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo chegar mais pra cá. Não consigo. Mas acho que dá pra ver aqui. Um quadro com os nomes, né, das classificações das espécies. Né? Então eu peguei aqui uma bactéria, uma arcae, né, uma arqueobactéria, né, que é o Holobacterium noricense. Essa arqueobactéria é um ser, né, que sobrevive em lugares com muito sal, né, onde outros seres, tanto unicelulares como pluricelulares, não conseguiriam sobreviver. Mas a gente consegue ver aqui qual que é o domínio da arcae, né, das arqueobactérias. Tem o reino Methanobacteriate, né, o filo Methanobacteriota, a classe Alobacteria, a ordem Alobacterialis, a família Alobacteriaceae, né, e o gênero Holobacterium e a espécie Holobacterium noricense, né, uma dessas holobactérias. Né. Talvez, se a gente procurar aqui, vão ter mais holobactérias. Mas só para mostrar que é muito fácil da gente achar o nome das espécies, e durante essa curta aula, assim, a aula não vai ser tão longa, a gente vai ver outros exemplos. Né? Então, isso de um arcae. Né? E aí, de procariota, né, desses seres, esse império procariótico, a gente tem um outro grupo que é as eubactérias, também formados de células, de bacilos unicelulares, aqui, muito parecido, né, com as arcae. Né? Por isso que antigamente, até pouco tempo atrás, era tudo a mesma coisa. E com estudos mais aprofundados, isso foi separado. E aqui uma bactéria muito comum, né, uma bactéria que tem no nosso trato digestivo, que
De vez em quando ela dá alguns problemas, né, na gente, quando ela se torna muito agressiva, né, mas que é uma bactéria muito comum que vive aí no ar muito facilmente. Quando a gente faz cultura de bactéria, normalmente a gente pega esse bichinho, que é a E. coli, né, Escherichia coli. E do mesmo jeito da Archaea, né, se a gente olha aqui, a gente tem o domínio de bactéria, né, o reino Pseudomonadate, né, o filo Pseudomonadota, né, a classe Gamma Proteobacteria, a ordem Enterobacterialis, a família Enterobacteriaceae e o gênero Escherichia, o epíteto específico Escherichia, né, o epíteto específico coli, né, e o nome da espécie Escherichia coli, né. Então é formado do gênero e o epíteto é só o segundo nome da espécie, né. Nessa classificação binomial a gente tem essa bactéria como Escherichia coli, né. Beleza, né? Então essas bactérias, esses seres, né, com células procarióticas foram os primeiros seres a aparecer na Terra. Né? Esses caras estão aqui no planeta há bem mais de 3, chegando a 4 bilhões de anos atrás. Né? O planeta Terra tem mais ou menos 4,6 bilhões de anos. Bilhões de anos. E esses seres estão no planeta, né, vamos pensar, perto de 4 bilhões de anos. Dessa galera procariótica que toda a diversidade de vida apareceu, né, dessa galera. Né? Então, e demorou alguns milhares de anos para aparecer os outros seres, né, protistas, e mais alguns milhares de anos para aparecer os primeiros seres pluricelulares. Né? Então, por muito tempo, a Terra foi colonizada apenas por essas bactérias, esses seres unicelulares. Né? Então, quando eles começaram a se diversificar um pouco, né, parte deles, né, parte desses seres unicelulares, se transformaram no que hoje a gente chama de algas, né, algas unicelulares, e parte deles se transformaram no que hoje a gente chama de protozoários, né, de protozoa. Então, hoje a gente tem um reino chamado protista, né? E a gente até brinca assim, né? Porque, você pega uma alga e você pega um protozoário, são caras muito diferentes, né? Muito diferentes. Um faz fotossíntese, o outro não faz. Só que esse reino protista, ele acaba juntando, né, vários organismos que a gente não tem muita certeza de onde que estão e que surgiram mais ou menos na mesma época. Né? Então pode ser que com o passar do tempo, com mais estudos, esse reino protista seja até quebrado em outros reinos, como já foi. Né? Existiu por uma época um reino cromista e esse reino foi invalidado. Né? E as algas, então hoje o reino protista a gente tem desde a ameba, né, outros protozoários, unicelulares, e também tem algas diatomáceas, né, outras algas que a gente coloca dentro desse reino protista. Tá? Bom, de novo, vamos voltar à Wikipédia. Eu peguei aqui um exemplo de um protista, né, que está aqui no cantinho, né, do mesmo jeito das bactérias. Né? Então, aqui o domínio já é o domínio dos eucariotas, então mostrei para vocês já um procariota, né, de domínio Archaea, aí depois procariota de domínio eubactéria ou bactéria, e agora um bicho de um outro domínio, um ser de outro domínio, que seria os eucarióticos. Ou seja, essas células já têm, né, dentro do reino protista, já tem né, parede no núcleo, né, já tem um núcleo separado do resto do citoplasma. Então, só para mostrar, reino, né, o domínio, aí o filo, né, a amebozoa, a classe, né, tubelina, a ordem, Euamebidae, a família Amoeba, né, ameba, o gênero Amebidae, né, a família Amebidae, o gênero Ameba, dessa espécie aqui que eu separei, o epíteto específico Proteus,
e essa espécie que deu origem ao nome é a Ameba proteus, né? Amoeba proteus, né? É esse bichinho aqui, né? E aqui, de novo, no Wikipedia vocês acham a espécie, ou não falo a espécie que vocês quiserem, mas muitas e muitas espécies, né? Muitas e muitas espécies a gente acha aqui, né? Beleza, já falamos das bactérias, já falamos dos protistas, né? E agora entra no reino, e aí, voltando aqui, né, nos reinos principais pluricelulares, né? E às vezes se coloca essa tricotomia, às vezes não, né? Às vezes se coloca fungo, tem árvores, né, evolutivas que fungo está mais próximo de animal, tem árvores evolutivas que fungo está mais próximo de planta, né? Aqui, só como demonstração, eu peguei né, essa árvore aqui, né, não é nada científica, mas é só bonitinha para mostrar. Do reino protista, teoricamente, saíram os 3 grandes grupos pluricelulares, né? E esses grupos pluricelulares, eles foram aparecer, né, se o mundo tem 4,6 bilhões de anos, esses grupos pluricelulares foram aparecer agora, né, no seu último bilhão de anos que a gente tem, né? Então são muito mais recentes que os moneros e os protistas, né? E a maioria dos seres pluricelulares começou mesmo depois da explosão do Cambriano, que a gente chama, né, de 545, 546 milhões de anos atrás até hoje, né? Então, eu vou falar do primeiro desses grupos, são os fungos, né? Os fungos são esses seres que a gente vê muito ligados, né, ao reino vegetal, tanto já foram no reino vegetal. Os fungos são seres essenciais para a vida na Terra, porque eles são os grandes, os seres mais importantes em termos de decomposições, né, e de ciclagem de nutrientes, né? Então, não é à toa que muitos seres, como a gente, né, o ser humano tem um monte de fungo ao longo do nosso corpo, né? A gente não vê, mas a gente tem fungos que estão aí decompondo, por exemplo, pele, cabelo morto, né? E outras partes que precisam ser decompostas, e com isso, né, ocorre a ciclagem, né, a liberação de componentes inorgânicos, né, carbono, nitrogênio, sei lá, cálcio, né? E esses caras participam dessa ciclagem de nutriente muito importante, né, para que tenha vida e que tenha diversidade na Terra, né? Então, esses são um dos grupos, né, bem interessantes. E aqui mesmo, né, ó, a Amanita muscaria é um tipo de fungo, né, desse cogumelinho vermelho. E aí, de novo, né, se a gente olha aqui, né, no Wikipedia, ó, ele não fala já começa com o reino, né, não fala domínio, mas o domínio continua sendo a eucária, né, eucariota, por exemplo. E aí o reino dos fungi. Aí o filo, ou divisão, né? Aqui no fungo ele coloca divisão, mas pode ser filo. Basidium micota, a classe Agaricomycetes, né? A ordem Agaricales, família Amanitaceae, gênero Amanita, epíteto Muscaria e o nome, a nomenclatura binomial Amanita muscaria, né? É um tipo de fungo que é até comestível, às vezes, né, o pessoal usa como entorpecente, como droga e tal, né? Esse é um outro grupo especial na natureza, né? Tem uma galera no Campus 1 que trabalha com fungo, né, eu tenho um amigo, o professor Felipe, que descreve um monte de fungo. Então fungo ainda tem muitos seres a ser descobertos, a ser descritos aí, né, no planeta. Um grupo aí já bem mais conhecido, talvez, né, pela proximidade com a gente, isso é o reino vegetal, né, o reino plantae, né, que são as plantas, né. A gente separa, né, hoje em 4 grandes grupos de planta, né. São as plantas, né, menorzinhas, né, pouco vascularizadas, são as briófitas, né, musgos, por exemplo, musgos hepáticas. São essas plantas, talvez as primeiras plantas a aparecer no ambiente terrestre, né, que são
as briófitas. Vocês vão ver isso nas disciplinas de planta que vocês vão ter, né? Ecologia vegetal, taxonomia vegetal, fisiologia vegetal. Aí um grupo mais vascularizado, né, mas que necessita muito de água, né, para reprodução, seriam as pteridófitas, que o pessoal conhece muito como os samambaias, né, da enxaxim, por exemplo. E dois grupos extremamente vascularizados, as plantas vasculares, né, de verdade, que seriam as gimnospermas, né, que são as grandes árvores sem flores, né? E aí o pessoal conhece como, agora na época do Natal, os pinheiros, né? Pinheirinho de Natal, as araucárias, as sequoias, né? E as angiospermas, né? As angiospermas são aí sim as plantas com flores, né? Desde gramínea, né? Grama é angiosperma, até árvores muito grandes, né? Como pau-ferro, pau-brasil, né? Árvores extremamente grandes que a gente tem por aqui, né? E que também não foge à regra. Se a gente for pensar, né, eu separei aqui, por exemplo, no Wikipédia, o pau-brasil, né, a nossa árvore que deu origem ao nosso nome né, de país. E aí, se a gente olhar aqui, ó, pau-brasil, né, domínio dos eucariota, né, não está aqui, mas domínio dos eucariota, e o reino de planta, né? Aí ele coloca vários clados para a planta, tem esses subgrupos entre reino, né? E um dos clados é justamente das angiospermas, né? Angiospermas são as plantas com flores, né? E aí tem reino, e aí seria, por exemplo, o equivalente a filo, classe, né? Roside. Aí ordem, Fabalis, família, Fabácea, gênero, pau-brasília, e o epíteto do pau-brasil mesmo é equinata. Então o nome da espécie, pau-brasília equinata, né? E finalmente o último reino seria o reino animal, né? O reino animal, e aí também, né? Se a gente for dividir o reino animal em apenas dois grupos, da forma que a gente divide para as nossas disciplinas, né? Não são só dois grupos, mas de maneira didática a gente acaba dividindo o reino animal em dois grupos, né? Então a gente separa nos invertebrados, seres que não têm vértebra, né, interna, então vão ter exoesqueleto, vão ter alguma carapaça, ou não mesmo, né, mas não tem essas esqueleto interno para dar sustentação ao corpo, e os vertebrados, né, que tem esse esqueleto interno. É claro que essa separação é muito simplória, muito simplória. Isso é apenas baseado numa divisão didática, né? Mas a gente, dentro do reino animal, a gente teria mais ou menos, pelo menos 5 grandes grupos, né? Que seriam os poríferos, os quinetófora, os placozoo, os quinidária e os bilatéria. Porífera, quinetófora, placozoo e quinidária, vocês vão ver em zoologia de invertebrados, né? Bilatéria, parte deles vocês vão ver em invertebrados e parte deles vocês vão ver em vertebrados, né? E aí, dentre os vertebrados, e aí é a minha praia, o que eu trabalho mais, né, a gente vai ver, né, dos vertebrados são divididos hoje em 4 ou 5 grandes grupos, né? 4 grupos seriam os peixes, né, os anfíbios, né, os répteis e os mamíferos, né? E aí faltaram as aves, né? Mas por que ave a gente não coloca? Na verdade, aves, hoje em dia, mais do que estudado, que aves é um grupo de répteis. Na verdade, aves são os dinossauros que sobreviveram, né? De todos os dinossauros, né, que já existiram na Terra, Tiranossauro Rex, sei lá, os saurópodes, né, os bichos pescoçudos, né, os bichos anquilossauros com armadura, por algum motivo teve um grupinho com pena, vários dinossauros tinham pena, e um grupo desses caras com pena, que era muito pequeno, que vivia dentro da água, em buraco, esse grupo sobreviveu, e esse grupo deu origem às aves. Então, quando a gente fala os dinossauros, né, foram extintos, na verdade os dinossauros não avianos foram extintos, né?
porque um grupo de dinossauros são as aves, estão voando aí e a gente consegue ver dinossauro na nossa janela todo dia, se prestar atenção ou ouvir também esses bichos, né? Então, ou seja, o reino animal também é bastante diverso, vocês vão ver com muito mais detalhe ao longo do curso de vocês, né? Mas pegando aqui dois seres, animais que vocês conhecem bem, né? Um é cachorro, né? Então, por mais que tenha diversos formatos, né? Bicho mais peludo, bicho menos peludo, bicho com focinho maior, bicho com focinho menor, mas os cachorros, eles são da mesma espécie, né? Se olhar aqui, acho que foi pequeno, deixa eu aumentar aqui. Se olhar aqui, a gente tem, começando com reino, mas começando com domínio do cachorro eucariota, né? Ou seja, célula eucariótica, células com núcleo. Reino animal, né? Filo cordado, né? No filo não é vertebrado, porque dentro dos cordados a gente tem os protocordados e os vertebrados, né? Vocês vão ver isso depois. Filo acordado, e aí a classe dos mamíferos, né? A ordem carnívora, a família Canidae, o gênero Canis, a espécie Canis lupus, ou Canis familiares, né? Aqui ele coloca um nome triplo, né? Como se fosse subespécie, né? Mas vamos pensar só em Canis familiares por enquanto, nome binomial, assim. Ou seja, o epíteto familiares e a espécie Canis familiares, tá? Canis lupus mesmo, lupus seria o lobo, né? O lobo, né? Como cachorro e lobo são muito parecidos, né? A gente separa Canis lupus e lupus familiares, ou simplesmente Canis lupus e Canis familiares, tá? Ou seja, a gente segue o mesmo tipo de classificação até hoje, né? Essa classificação binomial. E chegando na gente, né? Nos seres humanos. Por mais que a gente também tenha formas, tipos, raças, todos nós, né? Todo hominídeo hoje em dia é do mesmo gênero Homo sapiens, né? E aí somos de domínio, né, eucariótico, o reino animalia, o filo cordado, a classe mamífera, ou seja, até a classe a gente é igualzinho ao cachorro, né? Só que aí na ordem, né, voltar aqui para o cão, na ordem dos cães, ele é da ordem carnívora, né? Que é a mesma ordem, por exemplo, de gato também. Já na ordem do ser humano, a gente dá a ordem primates, né, primata, que é a mesma ordem dos primados, dos macacos, dos saguis, dos bonobos, né, dos chimpanzés, que são seres muito próximos evolutivamente da gente, né? E aí a família, né, é hominídeo, né, e o gênero, nosso gênero é Homo, né? Se eu colocar aqui um chimpanzé, e procurar, ele vai, vocês vão ver que o chimpanzé, ele é tão parecido com a gente, mas tão parecido, que o reino é o mesmo animal, o filo é o mesmo cordado, a classe é a mesma mamária, a ordem é a mesma primata, a família é a mesma. O chimpanzé é da nossa mesma família, que é hominídeo, né? A mesma família do ser humano. Só que aí o gênero do chimpanzé é Pan, e a espécie, né, Pan-troglodites, o epíteto troglodites. E a gente, o que muda é que o nosso gênero é Homo, e, né, então voltando aqui, o nosso gênero é Homo, e a nossa espécie é Homo sapiens, né? Para vocês verem como que evolutivamente nós somos parecidos com o chimpanzé, né? A gente vai até ter em nome de família, né? É a mesma. Né? E é óbvio, como eu falei para vocês, se a gente pega aqui, mas no gênero Homo, né? A gente teve várias e várias outras espécies, né? Como está aqui mostrando. Então a gente teve a única espécie viva hoje em dia é o Homo sapiens, então somos todos Homo sapiens.
né? Mas Homo de Neandertal, Homo neanderthalensis está aqui, a Homo de Denisova, Homo erectus, né? Heidelberg, né? Floriensis, que era um hominídeo muito pequeno, Luzonensis. Então, assim, Naled, são vários outros hominídeos que já apareceram na Terra e que, por algum motivo que vocês vão ver, né, numa outra aula de geografia e tal, evolução, a gente acaba ficando só a gente, só a espécie Homo sapiens, né, é a espécie que sobreviveu no planeta, né. Então, a aula realmente, o que a gente ia fazer, né, a aula curtinha, a aula teórica é essa, e a gente vai para o laboratório depois, agora só depois dessa pausa, né, a gente vai para o laboratório, vai pegar uma série de espécies que a gente tem lá, né, de material biológico, para separar, para vocês verem, né, similaridades entre as espécies, né, separações das espécies. Ele vai pegar grupos de espécies, de répteis, de insetos também, para ver essas separações, né. Mas a aula basicamente é essa, né, a aula de taxonomia, né, para vocês verem e procurarem, óbvio, né, e aí é muito fácil, assim, né. Eu vou passar um exercício depois para vocês também anotarem os nomes, né, mas pensar que a gente segue esse padrão hierárquico, né, que vem de domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, né. Isso foi feito há muito tempo atrás por Linneus, a gente segue para todos os seres vivos, né, exceto vírus, né, e aí tem gente que não considera vírus realmente um ser vivo, mas exceto o vírus, todos os seres vivos seguem o mesmo padrão. É como chegar à espécie é como se fosse nosso CPF. Né? CPF é único. Né? Eu tenho um CPF, cada um de vocês tem. O nome da espécie é o nome da espécie para aquele determinado grupo de indivíduos ali. Né? Obviamente tem várias regras. Por que nome de família acaba com ide em animal ou em vegetal, se for pensar, acaba com ace, né? Ace. Isso é uma regra taxonômica, né? Como que a gente chega nessa, né, em nome de espécie, se a gente for descrever, mas isso também é para uma outra aula. Né? A aula de hoje era basicamente só isso, tá? Então, vejam a aula, espero que vocês, né, aproveitem, leiam no livro, primeiro capítulo, né, do livro da Economia da Natureza, né? Isso está lá também, tá bom? Então é isso, gente. Eu paro a aula por aqui e agora até depois das férias, tá? Vai ter um exercício no SIGA-A, né? Vejam lá, não esqueçam de fazer, tá? Então é isso. Até.